Olá a todos, eu me chamo José Manuel Mourinho, sou médico veterinário e hoje eu faço parte da atual gestão da Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária. Eu fui convidado pela Labs, mais uma vez uma honra participar junto desse laboratório incrível para falar um pouco para vocês sobre a síndrome cardiorrenal, certo? A síndrome cardiorrenal ela já está amplamente discutida, mas obviamente é uma condição de difícil resolução e de alguma complexidade. E como eu faço parte aí dos veterinários que gostam dos cães mais velhinhos, eu vou tentar mostrar para vocês uma abordagem aí mais do geriatra, tá bom? Então, basicamente a gente tem que começar pela própria definição, né? O que é a síndrome cardiorrenal? E na verdade ela nada mais é do que uma interação fisiopatológica entre esses dois sistemas, né? Entre o sistema cardiocirculatório e o renal, né? Na medicina humana a gente costuma conglomerar, né, todas as possibilidades que acontecem, né, de disfunção desses órgãos, mas na medicina humana a gente tem inclusive isso já bastante separado, inclusive por conta da evolução que pode acontecer de várias formas, como vocês vão ver, né? Então, a gente pode ter esse tipo de conexão, né, e de sistemas acometidos, iniciando-se por qualquer um desses dois lados. Então, na síndrome cardiorrenal tipo 1, a gente tem uma injúria cardíaca aguda, né, que pode ser por uma endocardite, que pode ser por algum tipo de alteração aí, cardiocirculatória mórbida, né, imediata, onde a gente vai trazer uma série de alterações aí na pressão, né, com hipoperfusão tecidual e, obviamente, prejudicando o sistema renal. Então, nesse primeiro momento, na tipo 1, a gente vai ter aí uma injúria aguda, que vai levar a uma injúria renal aguda também. Na tipo 2, na verdade, a gente tem uma condição que é uma das mais conhecidas e mais comuns na medicina veterinária, né? Principalmente na medicina veterinária de cães, que são as doenças cardíacas crônicas, né? Como por exemplo a endocardiose. A endocardiose hoje, para quem trabalha com paciente geriatra, é quase que uma realidade diária, né? E esse paciente ele acaba tendo, com o passar dos anos, algumas condições patológicas que vão levando a alterações sistêmicas importantes. Então, nesse caso, a gente, né, costuma ter redução de perfusão, fibrose, por conta desse monte de alteração cardiocirculatória. Tá? A doença cardíaca crônica, ela, né, inicia uma série de mecanismos compensatórios que, com o passar dos anos, apesar de serem fisiológicos, eles vão trazendo aí injúrias teciduais e na microcirculação, certo? Na tipo 3 a gente já tem uma inversão, né, onde a gente tem a injúria renal, né, principalmente aguda, levando a uma alteração cardíaca aguda. Isso já é muito menos comum, né, mas qualquer tipo de nefrite, glomerulonefrite, lesão imunomediada renal vai levar aí a muita inflamação, e a inflamação traz uma série de prejuízos cardiocirculatórios, principalmente também na microvascularização, e obviamente também essa lesão pode, né, trazer para a gente aumentos de uremia, né, e de compostos nitrogenados, que também vão trazer alterações aí endoteliais e circulatórias importantes. Na tipo 4 a gente tem que lembrar que a doença renal crônica também traz uma série de condições mórbidas, né, que também vão trazer prejuízo para o sistema cardiocirculatório. Então, assim, imaginem hoje que a gente tem pacientes que são tratados para essas injúrias renais, que são tratados para doença renal crônica por anos. E esses animais eles vão começar a trazer sinais, sintomas desse tipo de doença. Então, perda de massa muscular, alterações aí inflamatórias, a gente tem também anemia e desnutrição, porque esses pacientes às vezes não comem bem por toda a inflamação do sistema digestório, a anemia por conta também da falta, né, de produção de eritropoetina, da diminuição. Então, assim,
todos esses processos vão levar aí a uma hipoxemia, vão levar a alterações do sistema vascular, endotelial, que vão trazer prejuízo também a longo prazo para o coração. E aí, não menos importante, principalmente quando nós estamos falando de geriatras, são as próprias disfunções sistêmicas do paciente geriatra, que também vão trazer prejuízos para esses dois sistemas, né? Tanto o cardiocirculatório quanto o renal. Então, assim, diabetes, vasculites, sepse, doenças endócrinas, todas essas alterações, elas vão, né, de alguma forma, promovendo coagulopatias, inflamação, perda de perfusão tecidual, prejudicando esses sistemas. E aí, obviamente, como vocês já viram em todos os outros tipos, um ainda está intimamente conectado com o outro, e a gente começa a ter prejuízo e, mais uma vez, essa interação patológica aí bastante complexa de se tratar. Eu trouxe para vocês a classificação que a maioria dos veterinários usa e eu diria que de fácil uso e obviamente bastante difundida, que é a classificação de doença renal crônica pela IRIS. Isso é tão fácil de ser encontrado que eu brinco que a gente escreve doença renal IRIS no Google, a gente já consegue imagens e a gente já consegue o entendimento por toda a disponibilidade de material que a gente tem, e ela é muito fácil de ser, né, estudada, justamente porque a gente trabalha com alguns parâmetros que já são amplamente conhecidos. Então, assim, ureia, creatinina, SDMA, pressão arterial, relação proteína e creatinina urinária. Então, assim, a gente soma todos esses pontos, né, faz essa avaliação e junto dessa classificação da IRIS a gente consegue estadiar a doença até para ver quais providências que precisam ser tomadas. Então, entendam que os animais que estão em estágio 1 muitas vezes não precisam nem de terapêuticas. A gente tem que fazer um manejo nutricional, controle de peso e pressão, e já os animais que às vezes estão em estágio 4 são animais que já são dependentes de fluidoterapia, são animais que muitas vezes precisam tomar uma série de suplementos, remédios que são instituídos justamente para tentar minimizar os efeitos colaterais de todos esses desbalanços eletrolíticos e alterações endoteliais e de hidratação que a gente tem, certo? E para doença cardíaca a mesma coisa, a gente tem aí essa classificação dada recentemente pelo ACVIM, né, que é o colégio americano, onde a gente tem também animais onde no 1A, né, que não tem ainda doença, chegando até animais onde o manejo cardiocirculatório aí já é bastante complexo, com a adição de uma série de medicamentos para que a gente consiga, obviamente, manter esse animal, inclusive vivo, né? Mas obviamente quando a gente fala de geriatria, tentando trazer alguma qualidade de vida, né? É muito importante quando a gente discute terapêutica, e nós vamos falar um pouco sobre isso agora ao longo dessa aula, que a gente entenda que esses animais muitas vezes já estão aí muito próximos da expectativa de vida ditada pela condição, raça, espécie, né? Então, o geriatra, ele está sempre trabalhando, né, para diminuir polifarmácia, que é aquela associação de muitos medicamentos para muitas doenças, às vezes medicamentos que são para tratar os efeitos adversos de outros medicamentos. E quando a gente começa a falar de síndromes, né, o próprio nome já diz para a gente que é uma condição complexa, a gente tem que tentar usar e escolher essa terapêutica para que se tenha menos efeitos adversos, menos efeitos colaterais e que se use a menor quantidade de remédios, pelos próprios efeitos adversos e, obviamente, pela condição, inclusive, financeira, né? Hoje a gente tem muitos remédios muito bons, para praticamente todas as doenças que a gente tem disponíveis, mas isso vai ficando num montante difícil de ser praticado tanto pela administração para os nossos pacientes, quanto pelo custo para a maioria dos clientes que a gente acaba atendendo, tá? Bom, então falando propriamente do geriatra, que é a parte que eu mais gosto, a gente precisa entender que esses animais eles têm múltiplas, né, morbidades, doenças. É muito comum que esses animais tenham problema de coluna, problemas oculares, problemas de doença em cavidade oral, disfunção orgânica de fígado, de coração, de rim, alguma doença endócrina. Então essa somatória
de problemas que a gente encontra nos velhinhos. Na verdade é o que eu mais amo, porque eu gosto de trabalhar com essa complexidade, mas infelizmente faz com que a gente tenha muita dor de cabeça na hora de escolher remédios, na hora de fazer com que um remédio não acabe atrapalhando o outro, tá? Então toda essa medicação que é instituída, ela precisa ser avaliada com muito carinho, tá? Esses animais eles precisam de check-ups frequentes, então diferente do que acontece em animais mais jovens, né, que a gente faz vacinação anual, check-up anual, muitas vezes esses pacientes fazem check-ups de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, às vezes até mais exames por conta do início de alguma terapêutica, e aí a gente acaba tendo que fazer o novo exame para avaliar se essa terapia instituída trouxe algum benefício, né? E justamente lembrando que esse paciente tem outras doenças, se além de trazer benefício, a gente também não está trazendo prejuízo para as outras condições desses animais. Tá bom? Bom, e essas alterações de coração e rim, então, mais uma vez, principalmente no paciente canino, são muito frequentes, né? Então, esses animais, por natureza, já são mais desidratados, então se a gente não tomar cuidado com terapias, principalmente vasodilatadoras, diuréticas, a gente acaba prejudicando a funcionalidade como um todo. E aí, falando dessa condição de hidratação e de pressão, a gente tem que entender que a mensuração, né, a avaliação da pressão arterial sistêmica, ela é fundamental para esses pacientes. Então, é um exame que ainda é bastante negligenciado, a gente já fala dele há bastante tempo na medicina veterinária aqui no Brasil, mas o fato é que é um exame que não é fácil de ser procedido, os veterinários às vezes não têm experiência suficiente para fazer e ter uma acuracidade grande nessas mensurações, e a gente tem o paciente que muitas vezes também não está acostumado e não é colaborativo. Então, eu brinco que isso tem que começar a virar uma rotina, a gente precisa fazer com mais periodicidade, justamente porque em cima disso nós vamos nos acostumando, nós vamos melhorando a nossa técnica para fazer com que essas pressões sejam mais fidedignas e, obviamente, o paciente também já vai se acostumando com aquele barulho, principalmente quando a gente mede com manguito e Doppler, né? Tem todo o barulho do Doppler, que em alguns animais é bastante estressante, e mais medrosos, que não gostam de contenção física, realmente vão manifestar aí pressões arteriais um pouco mais altas. Paciente felino, então, nem se fala, porque difícil fazer um decúbito lateral, ficar fazendo pressão na patinha com aquele barulho do Doppler, mas é uma questão de costume, é uma questão de a gente fazer com que isso entre na rotina desses pacientes, tá bom? Então, muitas vezes a gente, para fazer uma pressão arterial, leva muitos minutos, né? Às vezes meia hora, mas quanto mais medidas a gente toma, maior a acuracidade e obviamente a gente está também, né, trabalhando com diretrizes aí, guidelines internacionais que ditam pra gente que a gente não precisa ter aquela pressão de 12/8 perfeitinha como deveria ser da literatura, né? Os valores aí que chegam a 13, 14, né, que a gente costuma falar de 130 milímetros de Hg, 140 milímetros de Hg, são totalmente toleráveis. É importante que nesse exame a gente avalie a condição comportamental do paciente, se ele estava muito ansioso, muito medroso, ou se ele estava relaxado, isso ajuda bastante. E como eu disse para vocês, esses animais muito velhos já são naturalmente mais desidratados, né? Então assim, a própria perfusão tecidual, a própria sensibilidade às drogas, ela acaba sendo modificada. Então toda vez que a gente vai fazer algum tratamento, a gente tem que lembrar disso porque assim, independente da gente conseguir hidratar melhor ou tentar fazer manutenção com a pressão um pouco mais baixa, a resposta, né, principalmente dos rins para a eliminação de drogas, a associação de algumas drogas, a potencialização de algumas drogas com diuréticos, ela tem que ser avaliada. E aí o médico veterinário que trabalha com isso, sem dúvida nenhuma, ele tem que ter alguma experiência, né, na verdade, um pouco mais avançada com farmacologia, farmacocinética, tá bom? Bom, esses pacientes, como a gente já disse, têm algumas comorbidades, para não falar muitas, né? Então, muitas vezes a gente precisa recalcular o valor desses medicamentos que a gente vai instituir. Muitos dos laboratórios
colocam para a gente, né, que, né, as doses mínimas e máximas, alguns já têm ditado aí junto de bulas quanto que a gente deveria fazer a menos ou recalcular quando a gente tem um paciente, principalmente com doença renal ou doença hepática, mas tem muitos remédios que não precisam desse tipo de controle, né, que não precisam, obviamente, que a gente diminua ou aumente essa dose. E eu brinco que, para quem está acostumado a trabalhar com geriatra, a gente sempre olha nessas bulas, né? Essa condição bulática é muito importante que a gente tenha aí um bom conhecimento, porque olhando na bula, você vai decidir se você vai usar a dose mínima ou a dose máxima já recomendada. Então é difícil que tenha uma dose única, certa e programada. Você consegue trabalhar com doses aí 20, 30% mais baixas e doses 20, 30% mais altas. Inclusive, a quantidade de administrações ao dia, né? Se são 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Então isso tudo faz com que esse trabalho ele fique mais assertivo, tá? E aí, mais uma vez, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas drogas que podem ser potencialmente tóxicas. Então, sim, mais uma vez, esses bichos são velhos, muitas vezes com problema de coluna, artrose, é comum que eles usem anti-inflamatórios, né? Principalmente os não esteroidais. Então esses remédios que são principalmente COX-1, COX-2, mesmo que mais seletivos para COX-2, eles podem trazer prejuízo, assim como outros, né? De metabolização hepática ou de excreção renal, tá? Hoje temos aí anti-inflamatórios já muito testados e anti-inflamatórios próprios, né, que trabalham com outros mecanismos que não COX para a gente trabalhar nesses pacientes. E mantendo aí a nossa aula voltada para o paciente idoso, eu acho que a gente tem que falar de massa magra e tecido adiposo, né? É muito comum que a gente avalie o score corporal dos nossos pacientes por aquelas tabelas que a gente tem de sobrepeso e peso ideal. Mas aquelas tabelas elas são muito boas para a gente avaliar o sobrepeso, o tecido adiposo. O médico veterinário ele tem que se acostumar com o trabalho de pontuar, de graduar a quantidade de gordura, né? Mas ele também tem que conhecer um pouco do que seria uma musculatura ideal e como fazer a avaliação desses animais. E aqui o trabalho realmente fica um pouco mais denso e complexo, justamente porque a gente tem muita variação racial, né? Então nos felinos isso acontece menos, mas em cães você tem animais muito pequenos como pinchers, chihuahuas, animais muito grandes como mastiff inglês, dog alemão, e dentro dessa variação de tamanho vocês ainda tem animais muito musculosos ou poucos musculosos. Então assim, você tem os lebréis, que são os cães de corrida, né, os sight hounds. Esses animais eles são muito magros, né, eles têm quase nada de massa gorda, mas eles têm coxas muito fortes, eles têm antebraços, né, muito fortes, mas com pouca musculatura no restante do corpo. E em contrapartida vocês têm animais molossoides, né, como Rottweiler, Mastim napolitano, os próprios American Bullies, né, que estão na moda hoje em dia. Esses cachorros têm uma condição de massa muscular muito alta. A gente tem que tomar cuidado, inclusive, com estatura peso, porque é uma relação que a gente está acostumado, inclusive com o ser humano, né? O pessoal quer saber se está gordo, se está magro, vai lá e se pesa. E na verdade é muito mais seguro que a gente faça uma bioimpedância, uma mensuração, né, de cintura, de tórax, de membros, para que a gente consiga fazer uma avaliação mais fiel, mais fidedigna. O fato é que nesses animais geriatras a gente precisa lembrar que essa massa magra ela precisa estar presente, principalmente para a gente ter uma boa mobilidade, para esse animal se exercitar, ativar melhor a circulação. E muitos desses nossos pacientes têm hipogonadismo, são castrados ou desde muito filhotes ou ao longo da vida, seja porque tiveram problemas ou por uma decisão para que seja um animal de estimação. E a castração ela leva por si a uma perda de massa muscular e um aumento de gordura, né? Então a gente tem alteração de metabolismo, a gente tem aumento de apetite, a gente tem uma condição, né, de receptores de LH em músculo e em gordura que predispõe a essa condição, né? Somado a isso, vocês coloquem a sarcopenia do geriatra. Então assim, para a gente, para os animais, isso vai acontecer. Quanto mais tempo de vida,
mais sarcopenia, mais perda de massa muscular, e aí vamos diminuindo essa mobilidade, aumentando as dores nas articulações, e a própria caquexia, né, a perda de massa por conta das doenças. Então assim, falando aqui especificamente da síndrome cardiorrenal, tanto as doenças cardíacas crônicas quanto as doenças, né, renais crônicas, elas vão levar por uma série de mecanismos, né, inflamatórios, circulatórios e outros, perda de massa muscular. Então isso tem que ser combatido ou pelo menos avaliado desde o início. E para a mesma importância a gente fala sobre a gordura, né? Então, mais uma vez, conforme nós vamos ficando mais velhos, é comum que haja, né, então, a perda de massa muscular e ganho de massa gorda, né, de tecido adiposo. Mais uma vez, o hipogonadismo, como eu já disse, colabora para que isso aconteça. E aí vocês somem a isso artrose, dor, baixa mobilidade. Nós temos aí hoje em cães a síndrome cognitiva senil, que é bastante presente, que pode levar a uma ambulação aí frequente, mas que normalmente faz com que esses animais durmam mais ou troquem o dia pela noite, então diminuindo a mobilidade. E não esquecemos nunca das doenças endócrinas. Então, assim, diabetes, hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo, todas essas alterações, principalmente nos cães, vão trazer, sem dúvida nenhuma, perda, né, de massa magra e ganho importante de massa gorda, tá bom? Dito isso, a gente tem que fazer, juntamente com toda a terapêutica, né, a avaliação do que esses animais precisam comer, né? Então, não dá para a gente ter esse tipo de paciente e achar que ele vai poder seguir uma dieta lá de franguinho com arroz e alguns legumes que é passada na internet de forma muito simplória, ou entre amigos e vizinhos e parentes, ou rações aí de base, né? Rações que entregam o mínimo necessário, mas que para esse tipo de paciente, essa nutrição avançada ela acaba sendo muito mais importante. Tá? Então, falando especificamente de geriatras, principalmente quando a gente associa com a síndrome cardiorrenal, então quando eles têm doenças renais, doenças cardíacas, a gente tem que fazer um bom controle calórico. Lembrem que esses animais, conforme vão evoluindo, eles realmente aumentam o consumo energético, e a proporção de macroelementos é muito importante. Então, principalmente para doença renal, né, sempre se falou muito em controle de proteína, em tirar a proteína, mas isso hoje em dia está sendo revisto, porque a gente tem que entender que assim, a quantidade de proteína dita a perda de massa muscular. Então, se a gente diminui muito a proteína, a gente vai ter perdas importantes de massa muscular. A gente precisa entender que o problema não é só a proteína, né, e sim a quantidade de compostos nitrogenados que vai acontecer na própria metabolização dessa proteína em aminoácidos, né? Então, existem, né, hoje proteínas de melhor valor biológico, a gente pode fazer adição de aminoácidos, sejam os que sejam, né, essenciais, obrigatórios e outros. A gente consegue fazer um trabalho bastante interessante no controle calórico e no controle proteico, obviamente que não leve a uma piora da azotemia, mas que faça com que esses animais tenham menor perda de massa muscular, tá bom? E esses microelementos também, né? Então, a adição de gorduras boas, né, como os ômegas 3, dos próprios triglicerídeos de cadeia média, que hoje também se está estudando bastante, fazendo com que esses animais tenham uma condição aí de energia mitocondrial bastante interessante, e levar em consideração também que esses animais podem iniciar essas doenças, sejam cardíacas, sejam renais, ou já na própria síndrome cardiorrenal, onde a gente vai ter as duas condições, eles podem ter uma condição de obesidade que não pode ser negligenciada, né? Então, assim, a obesidade, ela por si é uma doença inflamatória, é uma doença de produção de hormônios altamente deletéria, né? E é comum a gente, como classe, né, como médico veterinário, achar o cachorro, né, um filhinho, gordinho, bonitinho, e isso, na verdade, para um animal jovem já traz uma série de prejuízos. Para os velhinhos, né, então para os seniores, para os geriatras, essa condição vai fazer com que a gente tenha um aceleração, né, que essa condição piore mais rápido se a gente não tomar algum tipo de medida que seja eficaz, tá? Então,
esses hormônios, citocinas inflamatórias, eles têm que ser impedidos, uma vez que nós estamos falando de uma síndrome, uma vez que nós estamos falando muitas vezes de condições crônicas, onde não adianta a gente ficar fazendo aí um bom trabalho com suplementos, né? E eu brinco que assim, eu sou o doido dos suplementos, eu adoro essa condição nutricional da gente tentar agregar terapia sem usar remédio, principalmente para o geriatra, mas não adianta nada a gente colocar um monte de suplementos que tem um monte de comprovação científica se a gente não trabalhar de forma adequada com o peso, com massa muscular nesses pacientes, tá bom? Bom, e aí falando do tratamento, eu coloquei uma base, né? Vou explicar de forma muito sucinta, porque obviamente hoje não é o objetivo passar para vocês só a parte de tratamento, mas eu acho que a gente tem que dar uma pincelada sobre esse tema para vocês entenderem, inclusive, qual que é a visão minha ou de um geriatra em cima desse tipo de paciente. Tá? Então assim, hoje quando a gente fala de insuficiência cardíaca, seja ela de qualquer origem, né, uma cardiomiopatia dilatada, uma endocardiose, não importa, a gente muitas vezes trabalha com inotrópicos positivos, né, e hoje a droga de eleição, sem dúvida nenhuma, é o Pimobendan. Em alguns pacientes a gente consegue somar, inclusive, a digoxina, que tem um efeito de inotropismo positivo leve, que associado ao Pimobendan talvez seja interessante, mas ela é mais usada como antiarrítmico, né? Eu brinco que ela foi muito mal usada no passado, por conta disso a gente tem uma condição hoje na classe veterinária que a gente não gosta, mas ela em alguns pacientes, principalmente aqueles que começam a fazer nas fases mais avançadas algumas arritmias, principalmente taquiarritmias, então ela somada aí ao Pimobendan tem alguns efeitos positivos. A gente tem, né, um trabalho muito extenso, né, com vasodilatadores, principalmente inibidores da enzima conversora de angiotensina, né, os famosos inibidores da ECA, que a gente tem alguns já no mercado veterinário, beta-bloqueadores também bastante conhecidos e bloqueadores de cálcio. Todos essas drogas, né, esses medicamentos podem ser trabalhados de forma isolada ou inclusive em conjunto, né, obviamente avaliando a necessidade e trabalhando com a cardiologia de forma muito próxima, né? Muito do que a gente fazia há 5, 10 anos atrás hoje já é impeditivo, né, pelo que a gente tem de produção científica dos últimos anos, tá bom? E aí, sem dúvida nenhuma, quando a gente já tem uma insuficiência cardíaca congestiva, né, onde esse coração já não faz o trabalho adequado de circulação, onde esse sangue fica congestionado em todo o sistema venoso arterial, o uso de alguns diuréticos também acaba se fazendo imprescindível. Então entendam que a gente pode usar diuréticos muito fracos, como por exemplo a espironolactona, onde ela tem um efeito aí talvez cardioprotetor, até diuréticos de alça mais potentes, como a furosemida ou a torazemida, né? Hoje, a gente tendo a possibilidade da torazemida, a gente tinha animais que já estavam ficando aí resistentes ao uso da furosemida e na hora que a gente troca para esse diurético mais potente, a gente consegue ter resultados aí mais favoráveis, principalmente quando a gente tem uma agudização desses processos circulatórios renais, tá bom? E os diuréticos tiazídicos que também podem ser associados a esses outros diuréticos ao longo desse tratamento, para a gente também não trabalhar com doses muito altas. A gente tem que entender que hoje toda essa terapêutica em cima, seja de uma doença ou de síndromes, como é o caso que hoje nós estamos abordando, ela tem que ser avaliada para que a gente consiga fazer associações positivas e diminuir não só a quantidade de remédio, mas às vezes as doses, né? Vale lembrar sempre, principalmente para quem é doido de bula de remédio como eu, que os efeitos adversos, os efeitos colaterais, eles costumam estar mais relacionados às doses mais altas, né, da terapia que a gente vai instituir do que com doses mais baixas. Então o sinergismo entre drogas precisa ser precisa ser avaliado e na verdade esse sinergismo é o que nós estamos falando hoje e é o tema principal. Para a doença renal já é um pouco mais complexo, né? Porque nós não temos remédios que tratam, né, as doenças renais crônicas, né, a deterioração desse órgão. A gente trabalha de forma talvez secundária, mas que sem dúvida nenhuma traz muitos ganhos, independente de a gente usar ou não usar algum remédio. Então assim, a primeira coisa quando a gente tem uma insuficiência renal
a gente precisa lembrar que esses animais podem ter alguma doença infecto-contagiosa que precisa ser diagnosticada e tratada. Então, assim, não é raro no Brasil, por exemplo, a gente ter uma erliquiose, uma leishmaniose, que vai levar à produção de imunocomplexos que estão destruindo ou causando uma inflamação muito grande nos órgãos, né, nos rins. Drogas que possam ser nefrotóxicas, né, diuréticos muito potentes que levam a muita desidratação, então até a própria posologia, o diurético vai dar de 12 em 12 horas, ou esse diurético ele vai ser dado em dias alternados, tudo isso faz com que a gente diminua aí essas lesões, essas injúrias renais, tá? Não menos importante esse cuidado então com a hidratação e pressão, e aí lembrem-se que o animal pode ser desidratado e hipertenso, né? Então a gente precisa que esses animais tenham uma boa avaliação de hidratação, seja por perfusão tecidual, então tempo de preenchimento capilar, avaliação de plegamento de pele, não importa, né? A gente precisa que, mesmo que de forma simples, avalie essa hidratação desse paciente, produção de urina, densidade urinária, mas que a gente não esqueça do que a gente já falou que é muito importante, que é o controle da pressão arterial. Então, esses animais que usam muito diuréticos, eles podem ficar hipotensos e aí eles acabam levando a lesões mais graves em todos, né, os sistemas, e a gente vai falar um pouco de microcirculação, mas obviamente, inclusive, no aparelho renal, e a gente tem que entender que a hipertensão também é muito ruim, porque esses animais hipertensos, eles acabam levando a mais lesão renal, eles acabam levando a mais trabalho cardíaco. Isso com certeza acelera o processo e a gente acaba perdendo esse paciente mais rapidamente, tá bom? Junto disso, a gente tem, né, nas doenças renais o controle de cálcio, fósforo, eletrólitos, né? Esses animais eles acabam fazendo outras alterações aí sanguíneas importantes, mas que são totalmente mensuráveis, então a gente consegue ajustar isso, seja com quelantes, seja com adição, né, de microelementos, eletrólitos nas dietas. E obviamente falando da comida, mais uma vez, assertividade na condição calórica e de macroelementos, né? Então isso é muito importante. Hoje a gente tem rações de alta qualidade, de boa palatabilidade para a gente oferecer para esses animais que têm doença renal. E o controle de micronutrientes, né, de cinzas, né, que a gente fala, de outros nutracêuticos, com isso faz com que a gente tenha uma otimização desse processo. Eu lembro que, assim, as doenças cardíacas, elas têm uma importância muito grande, né, quando a gente vai falar de nutrição, então a gente pode trabalhar de forma nutricional para doença cardíaca, mas normalmente dietas, né, para animais adultos, para animais geriatras, costumam atender algumas dessas necessidades, principalmente se a gente tiver aí maior assertividade na condição de proteína e de gordura, mas na doença renal é mais importante que a gente, né, esteja alinhado com essa assertividade. Então, principalmente na síndrome cardiorrenal, para mim é fundamental que a gente tenha uma dieta mais próxima do cuidado renal e aí a gente vai ajustando isso em cima da doença cardíaca, tá? Então, lembrem-se então desse slide, né? Na verdade ele está inclusive bem ao centro dessa aula justamente para a gente colocar ele aí no ápice do que nós estamos falando. Quando nós temos doenças nesses dois sistemas, a gente precisa avaliar essas crises de forma separada, mesmo essas doenças estando juntas, né? Então, assim, nesse animal que apresente uma crise cardiocirculatória, então vamos dizer que é um cardiopata que começa com uma arritmia importante, ou um cardiopata com endocardiose que tem ruptura de cordoárias tendíneas, então esse animal vai fazer uma condição circulatória muito importante, muito ruim, onde muitas vezes ele vai evoluir para edema pulmonar, líquido, né, em abdômen, edema de membros. Então, assim, esses animais acabam, né, tendo que ser internados, né, para, obviamente, colocar em oxigênio terapia, mas para tratamento com diuréticos, vasodilatadores. Hoje é muito comum que nas internações a gente use nitroprussinato, mas isso vai levar a uma sobrecarga renal. Então, assim, manter a hidratação desse paciente, fazer um controle próximo, né, da pressão arterial, da hidratação, é muito importante e é por isso que nessas crises esses animais precisam ficar internados. E o oposto também.
né? Então, você pegar um cardiopata, nefropata numa crise renal, né, numa agudização de uma doença renal crônica, esse animal vai, né, evoluir para uma uremia importante, hiperfosfatemia, e aí normalmente a gente trabalha com aumento, né, de fluido. Tem que se tomar muito cuidado com isso, porque antigamente a gente fazia grandes cargas de volume, provas de carga que talvez fossem excessivas, né? Ainda mais se a gente estiver falando de um geriatra que tem menos complacência venosa, de um geriatra que também tem doença cardiocirculatória, então isso trazia bastante prejuízo, a gente acaba encharcando esse sistema e trazendo também condições mórbidas em cima da própria terapêutica. Mas o aumento da hidratação ele é necessário e a gente colocando mais fluido nesse paciente, ele vai sobrecarregar esse sistema que, né, como o próprio nome já diz, já está congesto, já tem dificuldade. Então, o equilíbrio, né, quando a gente precisa internar esse paciente, ele é muito importante e é por isso que o geriatra ele acaba tendo que trabalhar de forma muito próxima com o cardiologista, com o nefrologista, para que a gente não pese a mão demais. Então a gente terá que pesar a mão se é um problema cardíaco para o lado de desidratação e a gente terá que pesar, ou diminuição de pressão, e a gente terá que pesar o lado para a hidratação quando o problema é renal, mas obviamente com algum limite, né, com alguma terapêutica que seja menos agressiva, né? Eu diria que a palavra adequada é essa. Bom, então, basicamente, quando a gente fala de terapêutica desses animais e eles, quando estão em condições aí de cronicidade, então quando isso está equilibrado, eu tenho muitos animais que estão aí no tratamento com o Pimobendan, né? O Pimobendan para mim é a droga que traz maior sucesso tanto para a expectativa de vida quanto qualidade de vida, né? Essa droga ela acaba trabalhando aí com aumento de inotropismo, ela trabalha também com vasodilatação, né, arterial, mas isso tem um efeito sistêmico mais positivo do que negativo, então os efeitos adversos, os problemas que a gente tem com esse tipo de droga são muito baixos, e se eles conseguem fazer uma manutenção de débito cardíaco, né, de pressão arterial adequada, a gente inclusive traz benefícios para a função renal, tá? Mas a associação de medicamentos, né, junto com o Pimobendan é muito frequente. Então é comum que a gente use o Pimobendan com inibidor da ECA, com beta-bloqueador, com amlodipino, com alguns diuréticos. Então mesmo que sejam diuréticos fracos, como a espironolactona ou com torazemida, tudo isso precisa ser muito avaliado e eu tento usar esses diuréticos de forma comedida. Então, para vocês terem uma ideia, os diuréticos de alça eu tento fazer, por exemplo, em doses adequadas, mas em dias alternados e não de 12 em 12 horas. Então, esse ajuste fino, ele precisa de uma avaliação próxima do paciente. Esse paciente fica 1, 2 vezes por semana indo na clínica, a gente reavalia, repete os exames. É uma condição que traz aí um gasto, né, de tempo e financeiro maior, mas que é necessária para que a gente consiga estabilizar esses pacientes, tá bom? Para a parte renal, então, mais uma vez, os exames, né, de ureia, de creatinina, SDMA, controle da pressão arterial, né, e assim, o que é muito negligenciado, mas que é muito importante, a própria proteinúria, né? Então a gente no exame de urina tipo 1, a gente avalia um pouco de proteína, mas esses animais precisam, né, que a gente tenha uma avaliação de proteinúria mais fina, né, mais assertiva, e aí a relação proteína e creatinina urinárias, para mim, é a que eu mais gosto de usar e sem dúvida nenhuma me traz muita informação. Até porque a gente tem que lembrar que algumas drogas acabam trabalhando em sinérgicas, né? Então assim, você pode usar um inibidor da ECA que talvez diminua a proteinúria. Então tudo isso precisa ser avaliado. A gente pode controlar a pressão arterial com drogas, né, do sistema cardiocirculatório que vão diminuir a pressão em cima desses néfrons e também diminuir as lesões renais e diminuir proteinúria. Então esse cuidado ele é muito importante e obviamente isso de indivíduo para indivíduo, não existe uma receita de bolo, tá? Lembrem-se que a dieta também é avaliada também com muita periodicidade, então esse animal está com sobrepeso, esse animal está perdendo peso, esse animal está em regime ou não está em regime, quanto que a gente pode dar de proteína, isso precisa ser avaliado também, animal a animal, tá?
Bom, e aí a gente chega, né, no que seria muito importante nessa síndrome, que é a microcirculação, tá bom? Fala-se muito, né, das doenças no aparelho cardíaco, né, nesse órgão que é fundamental para que haja vida. Fala-se muito das lesões e da evolução da doença renal também, né, em órgão que é fundamental para a manutenção da vida, mas a gente não pode esquecer que toda essa conexão, né, de veias, de artérias e da própria microcirculação, ela é muito importante. Tá? Então a disfunção na microcirculação que acontece de forma bastante intensa nessa síndrome, ela é responsável por piora de doenças cardíacas, ela é responsável pela evolução da demência, né? Então da síndrome cognitiva senil, da própria doença renal, ela é responsável pela piora da hipertensão arterial, justamente porque nós estamos falando de geriatras que não têm muita complacência, então esse trabalho na microcirculação acaba sendo primordial para a gente controlar a pressão. E esse trabalho ele é controlado principalmente pelos metabólicos de oxigênio, óxido nítrico, né? Então assim, esse comportamento vascular, né, na microcirculação, ele é imprescindível para que a gente faça uma boa manutenção aí de todos os órgãos, inclusive desses da própria síndrome. Tá? Então, lembrem-se que quanto mais a gente puder proteger e cuidar da microcirculação, melhor. É justamente disso que eu tentei trazer para vocês algum ponto de luz, né? Então, quando a gente fala de doença renal crônica, a gente fala basicamente de hipoxemia. E a hipoxemia, gente, é diferente da hipóxia, né? A hipoxemia a gente tem uma deficiência de oxigenação no sangue, né? Arterial. A hipóxia já é a falta de oxigênio chegando aos tecidos. E, obviamente, uma pode levar a outra, mas existem outros mecanismos para que aconteça hipóxia, né? O fato é que essa hipoxemia causada pela doença renal crônica, ela está relacionada com hiperfosfatemia, deficiência de vitamina K, inflamação, hiperparanutricional secundário, deficiência de magnésio, vitamina D, hiperaldosteronismo. Então assim, gente, tem muita coisa acontecendo nesse paciente. Lembrem-se que são animais geriatras com doenças crônicas e todas elas vão levar a alterações vasculares e, não menos importantes, dentro da microcirculação. No cardiopata também a importância é enorme. Então, essa disfunção endotelial é fator de risco para piora dos próprios músculos cardíacos, né? Então, esses animais eles precisam ter um cuidado maior, eles precisam que a gente faça uma avaliação criteriosa e que a gente controle pressão e hidratação de forma adequada. Tá? Essa microcirculação prejudicada, ela vai deteriorar, ela vai fazer uma diminuição de oxigênio e a gente aumenta as lesões no coração, a gente aumenta as lesões no rim, mas a gente aumenta as lesões em todos os outros órgãos que também, provavelmente no geriatra, já estão começando a perder função. Não necessariamente estejam em insuficiência, né? Não estejam trabalhando, mas que já não têm a mesma qualidade, né? A mesma, eu brinco que disposição para trabalhar que a gente tinha no animal adulto jovem, tá? E aí, em cima disso, né, eu acho que a adição de alguns medicamentos trazem para a gente algum alento, né, em cima do que a gente pode fazer de terapias, né? Então, hoje a gente tem aí, e obviamente isso não é de hoje, né, muita publicação científica, né, muita validação sobre alguns componentes que trazem quase que nada de prejuízo ou zero prejuízo, mas trazem benefícios. Então, já se sabe muito, né, da importância dos ômegas 3, né, principalmente EPA e DHA, tanto como nutracêutico aí de controle de inflamação, controle de colesterol e triglicérides, cardioproteção, então ele evita caquexia, ele evita o aumento ou a piora das arritmias. Então assim, o ômega 3 tem um efeito protetivo para os rins muito interessante. Nós temos aí os glicosaminoglicanos que também tem um trabalho fundamental na microcirculação e a gente lembra deles só por conta de artrose, né, problema ortopédico, mas eles são fundamentais para a própria microcirculação. A vitamina E e os microelementos que a gente tem no Geriox que fazem com que a gente tenha
um trabalho assertivo, principalmente nesse tipo de paciente, tá? Então, como eu já disse para vocês, se a gente separar esses elementos, eles já trazem alguns benefícios. É raríssimo que a gente não tenha algum paciente nessa condição, algum geriatra que já não tenha que fazer uso deles, e a gente colocando tudo junto facilita a administração e, obviamente, a gente faz com que haja uma potencialização desse efeito. Então lembrem-se, né, do EPA e do DH como anti-inflamatório, controle das dislipidemias, mas para melhor função cardiovascular e efeito renoprotetor. Lembrem-se dos glicosaminoglicanos, óbvio, né, que para o tecido epitelial, conjuntivo e ósseo, mas ele ajuda demais na hidratação, na elasticidade, eles evitam trombos, né, então eles melhoram essa microcirculação que a gente acabou de falar, tá? Lembrem-se da vitamina E como antioxidante, né? Então, sem dúvida nenhuma, com um grande potencial anti-inflamatório, de melhora do sistema imunológico. Obviamente, a gente adiciona isso, né, o zinco, o cobre e o selênio. Tá? Então, o zinco, além de fazer parte de melhora, né, de trabalho junto do sistema imunológico, ele ajuda na regulação hormonal e muitos desses pacientes podem ter já desajustes, né, na endocrinologia. O cobre, sem dúvida nenhuma, está na formatação das células sanguíneas, né, do sangue, ele tem um efeito antioxidante pela própria, né, enzima do superóxido dismutase. Então, somado a isso, a gente coloca o selênio com efeito antioxidante, vocês já vão vendo que o sinergismo de todos esses elementos, ele foi criado quase que como uma luva para o que a gente tem dentro desse tipo de paciente, tá? Então, para mim, isso eu brinco que é o lema, obviamente, da Labs, né? Ele não é mágico, mas ele tem um efeito aí muito, muito desejado. A gente trabalha de forma coesa, né, sinérgica em todos esses sistemas, principalmente trabalhando no sistema imunológico e nessa microcirculação, que nós acabamos de ver a importância. E aí os pontos principais, né, e é por isso que eu gosto tanto desse remédio, é que a gente tem uma segurança muito grande, a gente não tem efeitos adversos, né, relacionados à adição de todos esses componentes em qualquer paciente ou em qualquer uma dessas doenças. Então, obviamente, até dentro da síndrome cardiorrenal, a gente não tem nenhum tipo de problema com isso, a não ser que o animal não aceite comprimido ou que tenha qualquer tipo de distúrbio gastrointestinal que não possa ser medicado com comprimidos, o que na verdade aconteceria em qualquer tipo de administração de comprimidos. A gente tem esse diferencial inovador, né? Porque a gente consegue usar em todos esses pacientes. Então não é uma droga que pode usar para o cardiopata e não pode usar para o nefropata. É uma droga que pode usar no nefropata, mas ele não pode ter problema cognitivo. Não é nada disso. É algo que, na verdade, vai trabalhar de forma conjunta, coesa, trazendo benefício para tudo. E eu brinco que ele ainda, para mim, é a cereja do bolo, porque todos esses meus pacientes, né, muito idosos, principalmente os muito idosos mesmo, eles já têm problema de mobilidade, alguns já têm um apetite muito seletivo e esse tipo de terapêutica faz com que a gente melhore a mobilidade e apetite. Na verdade, é uma das coisas que a gente mais vê nos pacientes. Então, os responsáveis, né, os proprietários desses animais, eles acabam relatando que esses animais se movem mais, ficam mais dispostos e comem melhor. Então, a minha indicação forte desse remédio, ela acontece em praticamente todos os meus pacientes e eu não tinha como não associar esse medicamento dentro da terapêutica para os meus pacientes que têm doenças cardíacas e renais concomitantes. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha agradado e, obviamente, muito obrigado a todos que me assistiram até o final e, mais uma vez, é uma honra, né, poder gravar aí junto da Pet Love, VetSmart e, obviamente, em parceria com a Labs, que eu admiro muito pelo trabalho e pelo contato direto que tem com os médicos veterinários, é muito gratificante. Muito obrigado a todos e a gente se vê numa próxima. Olá, tudo bom? Eu sou o Daniel, sou assessor técnico da Labs. Queria agradecer pelo Dr. José Mourinho
a parceria com essa excelente palestra para os animais geriátricos. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre o Geriox, a proteção para os sinais vitais do paciente idoso. Ele já elucidou bastante aí na palestra, mas é bom a gente reforçar a questão da composição do nosso produto, o ácido graxo, o ômega 3, né, que tem um excelente efeito anti-inflamatório, além de possuir um efeito antioxidante, que todos já conhecem, ele falou muito bem na palestra. Os outros antioxidantes presentes no Geriox é o cobre, o zinco, o selênio e vitamina E. A glucosamina e o sulfato de condroitina também eles têm um efeito anti-inflamatório natural. Isso vai auxiliar na fluidez sanguínea, então isso ajuda muito na micro e macro circulação do paciente idoso. E as ações do Geriox. Quais são as ações? A gente tem uma ação renal, cardíaca e cognitiva. A parte renal de um animal doente, ele vai ter uma doença renal crônica. Com isso, a perfusão renal fica prejudicada. Tem a hipertensão glomerular, isso vai ter os processos inflamatórios com a progressão da doença renal crônica e a piora do quadro. O animal com o Geriox, ele vai ter uma nefroproteção. Isso vai ter uma redução da proteinúria desse animal, redução de ureia e creatinina e a melhora da taxa de filtração glomerular sem sobrecarregar o glomérulo. Isso diminui gradativamente a progressão da doença renal crônica. Aqui tem alguns nossos estudos, porque o Geriox é um medicamento. Esse prova que a redução da ureia em 46% do paciente, a redução da creatinina em 26% nesses pacientes. Foram avaliados animais, todos animais acima de 9 anos, e com isso a gente percebeu o uso do Geriox diariamente na prescrição de cada peso do animal, a gente teve essa redução de ureia e creatinina. Um outro estudo também, feito pelo Dr. Júlio Cambraia, da Universidade Federal de Minas Gerais, ele viu como que protege o funcionamento renal. Então também observou redução de níveis de ureia, creatinina, fósforo, proteinúria, e principalmente o que mais agradou nessa pesquisa foi a questão do aumento da taxa de filtração glomerular sem sobrecarregar o glomérulo. Então isso é uma importância nefroprotetora incrível do Geriox. Na parte cardíaca, então a ação cardíaca ele vai promover a fluidificação sanguínea com sinergismo dos componentes. Isso vai melhorar a irrigação de diversos órgãos e sistemas e facilita o músculo cardíaco. O Geriox ele fluidifica o sangue. O sangue do idoso já é um sangue mais espesso. Com o Geriox você vai fluidificar. A gente faz até uma analogia do milkshake. O milkshake, se você for tomar num canudo, você vai conseguir, só que ele é muito um canudo fino, você vai conseguir, só que ele é muito grosso, você não consegue. Se você colocar uma colher, você diluir esse milkshake, você consegue tomar facilmente. Então o Geriox promove essa fluidificação do sangue. Então isso melhora a microcirculação. Também vai contribuir no controle das doenças cardíacas. Os animais também tomando o medicamento, ele pode reduzir até dose de remédios cardíacos através dessa melhora do funcionamento cardíaco. O sangue mais fluido, o coração não precisa bater tão forte para emanar esse sangue para esse paciente idoso. Tá? Então você vai ter uma melhora clínica também desses pacientes. E na ação cognitiva, nós observamos umas melhoras nas primeiras semanas de uso. Então os tutores, eles começam a dar Geriox naquele animal idoso que está muito apático, está muito quieto, está latindo durante a noite. Já nos primeiros 10 dias, a gente consegue ver resultados significativos. O tutor acha que parece mágico, mas é científico, porque são todos estudos que foram feitos e observaram essas alterações. E aí estão todos os nossos estudos, né, que falam, que comprovam cientificamente do uso do Geriox. As recomendações, então ele é um medicamento para uso contínuo, durante toda a vida do animal ele pode ser tomado.
não possuem contraindicação e não possuem nenhuma interação medicamentosa. Então é importante isso para o animal ter essa segurança. E agora a gente vai falar um pouco das doses desses medicamentos. Cães e gatos até 10 quilos, eles tomam meio comprimido. Cães de 10 a 25 quilos vão tomar 1 comprimido. E cães acima de 25 quilos, 2 comprimidos durante os 60 primeiros dias. Depois desses 60 dias, a gente vai entrar com uma dose de manutenção. E aí passa pela metade da dose. Cães e gatos até 10 quilos, eles continuam tomando meio comprimido. Esses gatos e cães continuam com a mesma dose durante toda a vida. Já os cães de 10 a 25 quilos, ele tomava 1 comprimido diário, ele vai tomar meio comprimido. E cães acima de 25 quilos tomam apenas 1 comprimido. Então isso vai resultar uma melhora de vida, uma qualidade de vida melhor tomando Geriox. Esses comprimidos podem ser macerados, distribuídos na comida, podem ser colocados na água e pode ser dado por uma seringa, pode ser colocado se o animal estiver na sonda, você pode colocar na sonda e passar por esse animal. Então o Geriox pode ser facilmente macerado e distribuído no alimento. Como é um medicamento de uso contínuo para esse animal idoso, a Labs pensou em fazer o programa Fidelidade. E igual tem muita farmácia humana que tem esse programa Fidelidade, a Labs também tem. Então, aí é a cara do site nosso, do Geriox, e ele proporciona uma vida duradoura e repleta de qualidade de vida para o seu pet. Então, o que o tutor faz? Ele entra nesse site, cadastra o animal dele, e confirmando o cadastro, ele já recebe um e-mail de confirmação e um cupom de boas-vindas. Com esse cupom, ele vai nas lojas participantes desse programa e ele consegue 30% de desconto com esse voucher, com esse cupom nessas lojas participantes. Então é muito importante para ele aderir ao tratamento, continuar fazendo uso contínuo do tratamento, porque ele não tem nenhuma contraindicação, ele é seguro e pode ser utilizado. Perfeito? Aqui a gente tem os principais benefícios do Geriox. Então, na questão nefropata, redução de ureia, creatinina, proteinúria, cardiopatas, melhora a macrocirculação, no déficit cognitivo, redução da deposição da substância beta-amiloide, é muito importante para esse animal que tem essa disfunção cognitiva. E nos seniores, auxílio na prevenção das doenças renais, melhora na cognição, melhora na disposição animal, ação protetora multissistêmica, então faz parte da micro e macrocirculação sanguínea desse animal, e com tudo isso vai melhorar a qualidade de vida e ele pode continuar tomando Geriox. E é por isso que parece mágico, mas é científico. Então, muito obrigado pela participação, de assistir essa palestra. A gente, para qualquer dúvida, estamos à disposição. Queria agradecer mais uma vez a VetSmart e o Dr. José Mourinho pela essa parceria dos nossos animais geriátricos. Muito obrigado.